Beleza. Começou a gravação, então a gente entra na 7.2. 7.2 ela fala sobre o mapa de risco, a estrutura e também a interpretação do mapa de risco, tá? Então a gente vai falar desse cara aí hoje. Então vamos ver o que é o mapa de risco e tal, como que funciona esse cara. Então, nós vamos falar do mapa de risco. Então, para vocês entenderem um pouco do mapa de risco, né, o que é um mapa de risco? Então, o mapa de risco é uma representação gráfica, tá? É uma representação gráfica dos riscos existentes na empresa. Mas como que a gente faz isso? O mapa de risco ele é feito a partir do levantamento de risco do PPRA. Então, é feito o PPRA, a CIPA, por sua vez, ela pega uma cópia do PPRA com todos os riscos e aí ela faz o mapa. O mapa é simplesmente a planta baixa, né, do local, aonde é sinalizado por representação gráfica, né, então são círculos, né, então círculos pequenos, círculos médios e círculos grandes, apontando a gradação do risco, né, tanto o risco pequeno, médio e grande, tá? E as cores, né, que a gente vai ver as cores, né, cada risco ele tem uma cor, tá? Então nós temos aqui o mapa de risco, que o objetivo do mapa de risco é reunir as informações necessárias, né, para estabelecer o diagnóstico da situação de segurança e saúde no trabalho da empresa, né, possibilitar, durante sua elaboração, a troca e divulgação de informações, né, entre trabalhadores, bem como estimular a sua participação nas atividades de prevenção. As etapas da elaboração: primeiro é conhecer o processo de trabalho no local analisado, né, jornada de trabalho, quantidade de informações, tipo sexo, idade, escolaridade, etc. Né, de quem? Dos trabalhadores, né, conhecer as máquinas utilizadas, né, o tipo de atividade exercida, né, e também o ambiente de trabalho. Só que esse reconhecimento a CIPA já conhece, né, porque a CIPA está dentro da empresa. E em algum momento a CIPA, né, pelo menos uma vez na gestão, ou quantas vezes forem necessário, ela deve pelo menos uma vez fazer um levantamento, né, um levantamento de risco. A CIPA tem também, depois a gente vai ver as obrigações da CIPA aí, tá? Então, ela tem que ir lá e fazer esse levantamento, né, de riscos. A partir desse levantamento de risco, ela vai ver se confere com o PPRA para poder desenvolver, tá? Então, ainda nas etapas de elaboração, é o que? Identificar os riscos existentes no local analisado, conforme a tabela de riscos ambientais. Identificar as medidas preventivas, né, e a sua eficácia, né, medidas de proteção, a organização, asseio, né, e também o conforto e acessibilidade. Também isso faz parte da elaboração do mapa, né. Identificar os indicadores de saúde, né, como queixas frequentes e comuns dos trabalhadores, né, acidentes de trabalhos ocorridos, doenças profissionais e causas mais frequentes de ausência. O mapa de risco, gente, ele não precisa ser fiel ao PPRA, ele pode ter outros riscos, né, talvez com uma gradação menor, né, ele pode ter, tá? Então pode pegar as informações do PPRA, sinalizar elas, mas se assim para entender que tenha outros problemas, ela pode sinalizar também. Então, conhecer os levantamentos ambientais já na realização do local, quantificar, neutralizar e reduzir os níveis compatíveis, né, com a legislação. Aí precisa que o SESM te dê um apoio, né, dê uma orientação para que possa andar certo, né, em atendimento à legislação. Esses levantamentos ambientais que foram realizados, né, no ambiente da empresa, né, ao que se refere aos perigos ambientais. Então, fez aí, levantou, conheceu, tal, né, todas essas informações para inserir nesse mapa. Essa elaboração do mapa de risco sobre o arranjo físico da empresa, então, é a planta baixa. Então, nós temos lá, no mapa de risco, nós temos
os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos de acidente. No mapa de risco, a gente coloca os 5 riscos. Não que o PPRA não precise, né? O PPRA, ele pode colocar os 5 riscos também, mas o que prevê lá a norma é só risco físico, químico e biológico, tá? Acidentes ergonômicos não. O ergonômico ele tem que estar inserido lá no laudo ergonômico, né? Então, aqui no mapa de risco, aí tem essa simbologia, né? Então tem aí os círculos pequenos, os círculos médios e os círculos grandes, aonde os químicos são vermelho, os físicos são verde, os biológicos são marrom, o mecânico ou os de acidentes são azuis e o ergonômico é amarelo, tá bom? Então, veja só, nós temos essas cores respectivas para cada segmento, para cada risco. Então, físico, químico, biológico, ergonômico e de acidentes. Então, nós temos aí vermelho para químico, verde para físico, marrom para biológico, amarelo para ergonômico e azul para acidente. Isso vocês têm que ter em mente, tá? Vocês têm que saber disso aí, tem que estar meio que muito claro na cabeça de vocês, tá? Então, quando a gente fala de mapa de risco, vocês têm que entender profundamente as cores, né? Isso tem que estar muito nítido na cabeça de vocês. Bom, então, falou de mapa de risco, você já sei o que é, tá bom? Aí nós temos aqui um outro exemplo, né? Tá? Que isso depois a gente vai fazer uma atividade sobre esse layout aqui. Então eu tenho aqui, né, um layout, depois eu vou passar para vocês colocarem os círculos para mim, né? Então, para colocar dentro do entendimento de vocês os riscos que tem aqui dentro. Então, eu tenho aqui administração, escritório, o CPD, né, que também é escritório, o almoxarifado, que é mecânico, né, que é da produção, os banheiros, né, então tem banheiro masculino e banheiro feminino, tem aqui uma linha de montagem, né, de produção, nós temos tornearia e soldagem aqui, nós temos um depósito da tornearia e soldagem, nós temos aqui um refeitório, do lado do refeitório nós temos uma cozinha, do lado da cozinha nós temos a despensa da cozinha e tem um jardim, tá? Então, o que vocês vão fazer depois, tá? Não é agora, eu vou mandar para vocês isso aí, para vocês colocarem os círculos para mim. Tá? Então pode colocar o círculo, pode ser aqui mesmo, vocês colocam, que eu vou mandar no zap de vocês, né, no zap do grupo, então vai estar lá pronto para vocês colocarem o círculo no próprio PowerPoint, tá bom? E aí você vai colocar o círculo, vai colocar, não precisa colocar a quantidade de funcionários, mas vai colocar o risco que você entende, o agente, né, que a gente fala agente, tá? Então, ele vai ficar mais ou menos assim. A única coisa que não pode, tá? Que nem aqui, tá? Os 4 numa representação, tá? Normalmente, eu vou depois ler a lei, isso não pode, tá? Colocar os 4 riscos. Mas a gente tem que colocar 4 círculos aqui. 4 círculos médios, né? Que é o que ele está sinalizando aqui, 4 círculos médios, um círculo para azul, um para amarelo, um para verde, um para vermelho, que seria risco de acidente, riscos ergonômico, físico e químico, né? Então, aqui na manutenção. Aqui também, tá? Então, colocar embaixo o agente. A gente coloca que a lei determina, que a gente coloca aqui o círculo, então, ergonômico, mas o que? Qual que é o agente aqui? Então, aqui é um departamento X, né? Qual que é o problema que tem aqui? Então, não é só o círculo que a gente coloca, tá bom? A gente coloca o círculo e mais o problema. Então, aqui, aparentemente, se olha e fala, pô, mas está muito poluído. Por isso que, às vezes, a gente faz por parte, para não ficar tão poluído assim, até mesmo porque depois você não consegue enxergar ou identificar, tá? Porque aqui você vai ter que colocar o agente, tá? Então, nesse círculo aqui, eu vou escrever dentro dele, que é o que a legislação determina, a quantidade de funcionários expostos, e embaixo aqui os agentes, né? Tem que colocar os agentes aqui, tá? Então, tá aí.
E eu vou ler para vocês o que é a norma, né? A norma, ela fala, portaria 25, né? Isso é super importante, vocês têm que entender o que a portaria diz. Então, aqui no seu artigo 2º da portaria, ele fala, incluindo a norma regulamentadora 5, né, no 5.16, a linha O, com a seguinte redação: a CIPA terá as seguintes atribuições. Deixa eu aumentar aqui, eu aumento, Ctrl+, para vocês entenderem, conseguirem enxergar aí também, tá? Mais um Ctrl+ aqui, tá? Então, a CIPA terá as seguintes atribuições, tá? Elaborar, ouvindo os trabalhadores de todos os setores do estabelecimento e com a colaboração do SESMIT, quando houver, o mapa de risco, com quê? Com base nas orientações constantes no anexo 4, devendo o mesmo ser refeito a cada gestão da CIPA. Então, cada gestão da CIPA tem que ser feito o quê? Um mapa de risco. E aí a galera escreve lá em cima, ó, essa é da gestão 2021, um exemplo, 2020 que talvez esteja ainda no mandato, tá? Parágrafo único, as orientações quanto à elaboração do referido mapa de risco a serem incluídas na NR5 passarão a fazer parte da presente portaria, como um anexo, tá? No artigo 3, incluindo a norma regulamentadora número 16, no item 16.8, a seguinte redação: todas as áreas de riscos previstas na SNR devem ser delimitadas sob responsabilidade do empregador. Os empregados terão 180 dias para adaptarem as novas exigências introduzidas na NR9, né, que fala de PPRA. As dúvidas sucintas, no caso omisso, serão dirigidas à Secretaria de Segurança e Saúde. Então, assim, muitas vezes, a sua empresa, ela não atende aqui uma legislação específica, né? Então, você está lá com algum problema, o que você faz? Você faz um pedido, né, para a DRT, ou Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho, né, do Ministério do Trabalho, analisar e eles te posicionarem o que você deve fazer, tá? Então, um exemplo, você tem uma CIPA, né, com um determinado número de funcionários, mas hora está para cima, hora está para baixo, certo que isso, a legislação já fala, né, que você tem que fazer pelo número maior de funcionários, né, porque muitas empresas de produção, no pico da produção, ela contrata mais gente, né? E quando está fora, né, da temporada, fora da produção, ela manda embora e fica com um pouco de funcionários. Então, a CIPA deve ser feita pelo número maior, né? Quando estiver bombando, até os PPRAs, né, os documentos que a gente tem que fazer, a gente faz quando está bombando aí a produção. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-se tal. Aí a gente vem aqui, o anexo, né, que fala, o anexo 4 do mapa de risco. Então, o mapa de risco, ele tem primeiro como os objetivos: reunir informações necessárias para estabelecer o diagnóstico de situações de segurança e saúde no trabalho da empresa, possibilitar, durante a sua elaboração, a troca e divulgação de informações entre trabalhadores, bem como estimular a participação nas atividades de prevenção. Lógico, né? Chegar no local e às vezes o SESMIT, ele vai fazer um levantamento e pode ser que passe alguma coisa batida. Então, a CIPA pode ir lá e conversar, bater papo com os funcionários, saber se tem algum outro risco, né, que foi apontado, tá bom? Isso não vai queimar ninguém, mas o SESMIT não viu e tal, não tem problema. Normalmente a gente trabalha tudo em conjunto, né? Aí é uma harmonia só. As etapas de elaboração: conhecer o processo de trabalho no local analisado, os trabalhadores, número, sexo, idade, né? Treinamento, profissionais de segurança e saúde, os instrumentos, né? Então, saber como que é o tipo de trabalho que o funcionário faz, né? Estava até no slide que eu li agora. Identificar os riscos existentes no local analisado, né? Identificar as medidas preventivas, né? E se elas também são eficientes, as proteções coletivas, organização do trabalho, e também as medidas de proteção individual, seriam os EPI.
as medidas de higiene e conforto, né? Então é importante verificar banheiro, lavatórios, vestiários, armário, bebedouro e refeitório, né? Então é importante, assim, para sempre observar isso, porque às vezes passa batido pela segurança do trabalho, tá? Tem tanta coisa para a gente fazer que, pô, certo que eu particularmente eu entro no banheiro, todos os banheiros, todo dia, né? Para observar, para ver se está tudo certo, se está limpo, se o pessoal não está bagunçando nem nada, tá? Identificar os indicadores de saúde, né, como as queixas mais frequentes, comuns, isso é importante, porque às vezes nessas queixas você percebe que o cara está com dor nas costas, e aí é de um processo repetitivo, né, ou de uma forma que poderia ser resolvida, né, o cara agacha, levanta, vira para lá o corpo, para lá e para cá, e aí poderia estudar, né, uma possibilidade de resolver esse problema com o funcionário. Avaliar os acidentes de trabalho ocorridos, doenças profissionais também, causas mais frequentes da ausência do trabalho, né? Então, às vezes, o fulano sempre falta, ele falta porque tem dor de cabeça, tem enxaqueca, o cara tem dor nas costas. Então, tem dia que o cara, o nervo ciático dele pega, o cara não consegue levantar, entendeu? Então, com essas informações, assim para trás, para o SESMIT, se caso o SESMIT não tenha essa informação, leva para o departamento médico e aí começa uma discussão, né, sobre a saúde desse funcionário, o que pode ser feito e tal. Então, conhecer os levantamentos ambientais já realizados, né, que seriam os PPRAs, elaborar esse mapa de risco sobre o layout da empresa, né, indicando através de círculos, né, primeiro, o grupo que pertence o risco, né, de acordo com a cor padronizada, né, então existe uma cor que a gente vai ver aqui embaixo, o número de trabalhadores expostos, no qual deve ser anotado dentro do círculo, o número de funcionários expostos, que deve ser anotado dentro do círculo, a especialização do agente, por exemplo, químico, sílica, hexano, auxiliar, ácidos clorídrico, argônio e por aí vai aí e tal, deve ser anotado também, só que ele fala dentro do círculo aqui também, só que a gente não coloca dentro do círculo, tá? Porque às vezes o nome é grande, a gente não consegue colocar dentro do círculo, que são os agentes. A gente coloca embaixo, tá? Então tem um círculo, a gente coloca embaixo, tá? A intensidade do risco, né, de acordo com a percepção dos trabalhadores, que deve ser representada por tamanhos diferentes de círculo, como pequeno, médio e grande. Causas mais frequentes de ausência do trabalho. Então, após discutido e aprovado pela CIPA o mapa de risco, completo ou setorial deverá ser fixado em cada local analisado, de forma que claramente visível e de fácil acesso para os trabalhadores. Então, esse mapa de risco, não precisa você fazer, ou a fábrica toda, sim, mas só que eu faço por parte. Então, estou no setor X, eu faço um mapa do setor X. Eu estou no setor Y, eu coloco do setor Y. Estou na administração, eu coloco da administração, tá bom? Então, a gente consegue ir colocando uma série de mapas de risco. Então, pego uma planta geral, né, e vou fazendo esmiuçado, né? Então, por cada setor, a gente coloca os problemas daquele ambiente. Então, no local das empresas, no caso das empresas da indústria da construção, o mapa do estabelecimento deverá ser realizado por etapa da execução. Isso aqui é pior, porque na construção civil ela se movimenta muito rápido, então, cada momento, os riscos são diferentes, e aí a gente começa colocando por etapa, tá bom? Devendo ser revisto sempre que um fato novo ou superveniente deve ser modificado, né? Então, o que vai acontecer? No caso da construção civil, tem que mudar constante. Aí tem a tabela aqui, que é o quê? Grupo 1, que é o verde, grupo 2, que é o vermelho, grupo 3, o marrom, grupo 4, o amarelo e grupo 5, azul. Então, é nessa ordem, tá? Verde, vermelho, marrom, amarelo e azul. Físico, químico, biológico, ergonômico de acidente. Físico, químico, biológico, ergonômico de acidente. Então, tem uma ordinha também para seguir. E aí tem os agentes. Dentro dos riscos físicos, nós temos aí ruído, vibrações, radiações ionizantes, não ionizantes, frio, calor, pressões anormais, umidade, por aí vai. Já no grupo 2, né, que são os vermelhos, que a gente fala em riscos químicos, nós temos poeiras, temos fumos, névoas, neblinas, gases, vapores, substâncias, compostos, produto químico em geral.
Já no grupo 3, que é o marrom, riscos biológicos, nós temos vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas e bacilos. Já no grupo 4, que são os amarelos, nós temos os riscos ergonômicos, são esforços físicos intensos, levantamento e transporte manual de peso, exigência de postura inadequada, controle rígido de produção, de produtividade, trabalho em turno noturno, jornada de trabalho prolongada, monotonia e repetitividade e outras situações causadoras de estresse físico ou também psíquico. Aí no grupo 5, que é o azul, né, que são os riscos de acidente, arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, máquinas inadequadas ou defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de explosão ou incêndio, armazenamento inadequado, animais peçonhentos, outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidente, tá? Então, observem que isso aqui é o que a lei fala para fazer o mapa de risco. Então, a gente já sabe que o mapa de risco, eles são círculos, né? Então, a gente tem aí círculos pequeno, médio e grande, né? Que vai falar do problema, né? Então, se ele, da gradação do risco, né? Vou pegar aqui. Da gradação do risco. Então, conforme a gradação do risco, aqui você já consegue visualizar. Então, ele é pequeno, ele é médio ou grande, todos os círculos têm que ser, antigamente, bem antigamente, esses círculos ele tinha uma medida, tá? Ele tinha uma medida de diâmetro, era interessante, ele tinha uma medida de diâmetro, eu não lembro exatamente se era 2, 3 e 5, mas a gente tinha que fazer a medida conforme a legislação, e no nosso mapa de risco, a gente tinha que colocar aquelas bolas daquele tamanho, era uma coisa muito louca, porque a gente pegava uma planta, né? Pegava uma planta, mandava eles imprimirem, né? Plotar a planta, a gente tentava diminuir ela, cortava, né? E aí a gente pegava e colava, né? Fazia círculos pequeno, médio e grande, e era da datilografia, então a gente colava esses círculos, colava no mapa esse círculo, aí datilografava, né, pedacinhos de papel, passava cola, ó, isso aqui é físico e tal, colava, depois número de funcionário a gente escrevia à mão, ou também datilografava e colocava dentro, era um puta de um trabalho para fazer um mapa de risco. Hoje a coisa está muito mais fácil, né, a gente consegue aí visualizar um mapa de risco facilmente, né? A gente consegue, hoje as empresas elas têm uma condição boa de fazer, até mesmo no computador, ele chama Visio, né? Só que no meu aqui eu não tenho esse Visio, tá? Visio, cadê? Eu não tenho, né? Então tem que entrar aqui para mandar baixar. Então, muitos computadores, eles já vêm no pacote, né? Então, quando você entra para baixar esse Visio, ele te dá umas ferramentas, né, para poder fazer plantas, tá? Normalmente a gente tem essas aulas práticas lá no Senac. Então, eu dando essa matéria, o que ia acontecer? A gente ia estar dando uma aula introdutória ontem, papapá, e a gente ia para o laboratório, onde vocês iriam aprender a fazer isso aqui, né? Então, vocês iriam aprender a mexer com essa ferramenta que é Visio, né? E para entender um pouco, né, de projeto. Então, como vocês já tiveram, né, subentende-se, né, que vocês já tiveram desenho técnico e também desenho mecânico, né? É lógico que não foi só uma pincelada, né? Pelo menos para você ter uma ideia o que é um pé direito, então sobre metragem, né? Então o que são metros, né? O que são quilômetros, né? Então metros quadrados, metros cúbicos, né? Então tem uma série de cálculos aí que a gente emprega para que você entenda. Você tem que saber, o técnico de segurança tem que saber. Tem que saber o que é o metro cúbico, tem que saber o que é o metro quadrado, tem que saber o que é linear,
ele tem que fazer cálculo de área, né? Tem que saber, até mesmo porque você vai colocar uma máquina dentro de um local, você tem que saber quantos metros tem isso aqui, né? A partir daí, quantos metros tem, aí você consegue saber se aquela máquina, né, cabe ali ou não. Então, tem que saber, não tem jeito, né? Ah, mas, pô, professor, eu não sei, né? O que vai acontecer? Vai acontecer que vai ter um momento que ele vai ter que saber, né? Vai ter um momento aí que vocês, talvez, se tiver mesmo a necessidade, a gente consiga ter uma aula dessa lá na frente. O Robson está dizendo aqui, professor, esses mapas eu fiz no Viso, estou disponibilizando para o pessoal, mas eu não estou conseguindo ver, tá, o Robson, se você estiver aí me ouvindo, sabe, você jogou aqui no Zap, só que eu não estou conseguindo abrir, tá? No meu, você talvez não tenha, está aparecendo aqui, talvez você não tenha um aplicativo adequado para ver esse programa, tá? Eu não estou conseguindo ver, né? Ver se você consegue abrir ele e mandar como imagem, pelo menos a galera começa a entender, tá? Isso aí, salvar em PDF. Beleza, Robson? O Robson está participando aqui no WhatsApp, tá, galera? Então, ele tem 2 mapas de risco aqui, tá? Só que tá no Visual, então eu não estou conseguindo porque no meu celular não tem, e no meu computador também não tem nesse computador, tá? Não na escola, no Senac, então a gente tem uma sala preparada para isso, tá? Mas tranquilo, ninguém vai ser prejudicado, tenha certeza disso, tá? Vai aprender a fazer esse negócio aí, nem se for na porrada, tá? Então, assim, o que a gente tem aqui, uma ideia, tá? Porque eu vou passar para vocês. Então, esse aqui é um exercício. Vocês já sabem os riscos, vocês já conhecem os riscos. Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho essa planta, né? Esse layout. Então, esse layout você pode fazer no Visio, você pode fazer na mão, não tem problema, ou até mesmo no PowerPoint, você pode copiar essa imagem e colocar só os círculos em cima. Eu quero que vocês façam para mim isso aí, eu quero que vocês coloquem, né, os riscos que vocês entenderem que existem nesse layout, tá bom? Depois eu vou passar, né, essa imagem no WhatsApp, né, para vocês, mas como está gravado aqui a aula, vocês, qualquer dúvida é só voltar na aula aqui que vocês vão entender. Então, o que eu quero? Eu quero que vocês peguem essa planta e me coloquem os riscos que você entende que tem na administração. Que risco você acha que pode ter numa administração? Pô, administração é escritório, professor, escritório. O que poderia ter no escritório? Eu acho que é um risco ergonômico. Ah, legal. Eu não falei quantos funcionários trabalham aqui, tá? Eu não falei, mas você pode colocar lá com os funcionários que você entende que tenha. Ah, eu entendo que tem risco ergonômico, postura inadequada e tal. Então, beleza, aí você vai colocar um círculo lá. Mas esse círculo, ele é pequeno, médio ou grande? Ah, professor, eu acho que ele é médio, porque tem bastante funcionário e a galera, as cadeiras não são adequadas. Então, você vai colocar lá um círculo amarelo, né? Médio, né? Então, embaixo aqui você vai colocar para mim os 3 círculos, para mim entender quem é pequeno, quem é médio, quem é grande, né? Como se fosse uma legenda. Então, aqui embaixo, nesse espaço aqui, você vai escrever legenda, né? Então, você escreve, deixa eu ver aqui se eu ler aqui. Então, você vai escrever, cadê aqui? Você vai escrever legenda, cadê? Caramba, peraí, caixa de texto. Então, você vai escrever aqui embaixo. Legenda, né? Então, vai escrever legenda e aí você vai colocar os círculos que você entenderem, né? Então, eu quero o seguinte, eu quero um círculo, cadê os círculos aqui? Vamos pegar aqui. Então, tá? Um círculo, vou meter aqui um pouquinho, um círculo pequeno, um círculo médio e um círculo
grande, tá? Eu vou até deixar pronto aqui para vocês. Então, o que você vai fazer? Parece um ovo esse negócio aqui, pô. Então, tá aqui, tá? Depois vocês vão acertar isso aí. Aí, na administração, eu entendo que é um médio, né? Nós falamos, então, eu vou, Ctrl+C, Ctrl+V, vou colocar lá um círculo. Mas que eu falei que é um círculo que eu falei que ele é amarelo, né? Então, a gente tem que colocar as cores aqui, cadê? Deixa eu me achar aqui. Calma aí que eu já me acho aqui, galera. Às vezes você quer e não acha, mas eu fico frio que eu acho. Cadê isso aqui? Cor de preenchimento da forma, né? Então, amarelo, né? Então, amarelo, beleza. Amarelo, aí eu vou escrever embaixo, né? Vou escrever embaixo. Cadê? Eu tenho aqui. Cadê a caixa de texto? Aqui. Eu vou escrever. Onde está a caixa de texto? Aqui. Aí eu vou escrever lá. Postura inadequada. Tá? Então, vou escrever postura inadequada. Só que está muito grande. Né? Então, vamos diminuir isso aqui. Por aí, aqui tá bom. E vou colocar lá, postura inadequada, tá? E vou colocar quantos funcionários eu entendo que tem aqui dentro, né? Então, vou colocar também quantos funcionários eu entendo que tem aqui dentro. Então, eu entendo que aqui dentro tem 3 funcionários. Então, coloco 3 aqui, né? Pronto. Então, esse é o meu início. Então, coloquei aqui que eu tenho na administração um risco ergonômico, né, que é postura inadequada, e é um risco médico, a bolinha eu peguei a do meio aqui e tal. Vamos supor, tá, que eu tenho aqui na linha de montagem, tá, um risco grande. Então, pega a bola grande, vou lá, que risco que é isso aqui? Sei lá, eu acho que é um risco de acidente, professor. Você acha que é um risco de acidente? Então, vamos lá, cadê o negócio aqui? As cores. Então, acidente ele é azul, tá? Coloquei azul lá, beleza. Então, tá, qual que é o negócio que ele tem lá? Ele tem risco de, sei lá, queda, né? Queda, o pérfuro cortante, sei lá, vamos colocar queda aqui, só para, né? Então, queda de mesmo tempo, tá, gente? Não, só para vocês entenderem aqui o que deve ser feito, tá bom? Então, aí eu vou lá, tá muito grande isso aí eu diminuo aqui, acho que o outro estava 8. Aí eu coloco este cara aqui embaixo, beleza. E aqui dentro desse cara aqui eu vou colocar quantos caras tá exposto a isso aqui? Professor, tem 4 caras, pronto, tá? E assim vai. E assim você vai desenvolver isso aí, tá? Eu vou até deixar isso aqui pronto, tá? Depois eu salvo, cadê? Deixa eu já salvar aqui, para ficar mais fácil, porque você só vai pegar isso e trabalhar. Tem os 3 círculos aqui, né? Tá? Depois você pode dar uma enfeitada aí, tal. Fiquem à vontade, né? Tem a galera que tem um domínio aí, né? Dessa ferramenta, fiquem à vontade, tá bom? E aí, pessoal, o que eu faço? Eu fiz isso aí, como que eu faço? Como que eu mando para você? Então a gente pensa numa estratégia de você mandar para mim. Você pode mandar no Zap, né? No WhatsApp do grupo, né? Ou mandar para mim via e-mail. Eu prefiro via e-mail só esse exercício para eu ter como documento, né? Que você fez, tá bom? Então eu prefiro que você manda via e-mail, tá? Então mandando meu e-mail lá do Senac, né? hamilton.souza@sp.senac.br. Aí você mandando esse trabalho para mim, eu já vou deixar na pastinha,
tá? Porque na hora de avaliar, no final da coisa, na hora de avaliar, a gente já tem ele. Professor, eu tenho que fazer isso até quando? Até sexta-feira que vem, que é quando a gente termina essas aulas. Beleza? Então já estou deixando aqui avisado, está gravado, tá? Então não tem opção, não entendi. Ouça a aula que você vai entender. Tá? Não tem que ficar mandando zap, eu não entendi, não. Entendeu sim, filho. Ouve lá o negócio lá que você vai entender. Beleza, galera? Então, é isso que eu tinha para passar para vocês hoje, tá? É isso que eu tinha para falar com vocês hoje sobre mapa de risco. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário que queira fazer? De minha parte, não, professor. E mais? Só tem um vivo aí? Vocês tá tudo morto, tudo assim, novela? Professor. Não, professor, tá não. Tranquilo, professor. Tô achando aí que os caras tá tudo morto, porra. Fala aí, Flávio. Eu consigo tirar, então, da gravação que o senhor fez hoje, esse mapa, né? Não, eu vou mandar para vocês no Zap. Eu vou mandar em PowerPoint. Vou mandar no Zap, já tá lá. Entendeu? Tá bom. Já eu já mando. Já. Desse mesmo jeitinho que eu coloquei aqui, eu tô mandando no Zap pra galera. Então você vai abrir lá, vai abrir o PowerPoint. Só que vai abrir o quê? Essas folhas que eu mandei, né? São 4 folhas. Evidente, você vai apagar as duas, senão eu já apago elas também e somando ela. Entendeu? Provavelmente já apaga as outras duas somando ela. Aí fica melhor para não ter o aluno, eu pensei que fosse o outro, pensei que fosse para escrever onde está escrito Senac, né? Então já apago logo esse diabo, deixo só aquela plantinha, tá bom? Para ficar tranquilo que daqui a pouco, eu já, assim que terminar a aula, eu já preparo e já mando no Zap. Eu já mando a aula e já mando o PowerPoint, tá bom? Aí quem quiser mexer no Vision, fiquem à vontade. Professor, que nem o Robson mandou aqui, professor, tal, eu tenho... Beleza, fique à vontade, tá? Quem tiver no computador, e eu até peço que vocês fucem no computador de vocês, porque às vezes vocês entrando no computador, tem essa ferramenta, tá no computador de vocês, é super importante, vocês vão precisar muito no trabalho, tá bom? Então, vale a pena depois entrar aqui no ladinho, né, do computador e ver aí se você tem essa ferramenta. Beleza, galera? Alguém tem mais algum comentário? Tranquilo, professor. Obrigado, hein, professor. Falou, Flávio, Laércio, beleza? Mais alguém? Beleza. Quer fazer algum comentário? Tem alguém vivo ainda aí ou todo mundo está morrendo já? Sexta-feira está tudo morto. Ei, pessoal liga o computador só e desaparece. É uma festa do bolo doido. Tem um montão de gente que está sumindo. Tem um monte de coisinha aqui, mas tá... Eu, Laia, mas Jesus, tenha piedade dessas almas, tá? Então, Jesus, não, mas eu estou orando por vocês, tá? Fiquem na paz aí que vocês vão aprender, ou no amor ou na dor. Estou orando, eu oro para meus alunos, tenho certeza disso. Não, estou brincando não, filho, estou falando sério. Porque é importante, vocês estão fazendo um curso com uma certa dificuldade, aliás, todos nós estamos com uma dificuldade, não vou achar que para mim está sendo super fácil, não, lógico que a gente tem dificuldade. Eu sou um professor de escrever, de ensinar, de puxar você, mandar você ir na lousa, e papapá e tal, então a gente fica meio limitado, então eu estou sendo, sofrendo com isso, e assim como vocês também, muitos de vocês aí tem um monte de coisa, e às vezes não tem um computador legal, não tem uma internet legal, não tem um celular legal para poder participar legal, eu sei disso, então, verdade, cara, não estou de brincadeira não, oro muito para que vocês se fortaleçam aí, pesquisem, se aprofundem, para ser grandes profissionais, tá? Porque nós estamos nessa distância, entendeu? Que eu não vou apoiar vocês, eu não vou estar aqui torcendo por vocês. Tenho certeza que nós estamos distantes, mas o que eu puder fazer, cara, por vocês, tenho a certeza absoluta que pode contar comigo. Beleza, galera?
Alguém tem Obrigado, alguma professor, pergunta? pelas palavras aí. Não, mas estamos juntos. Obrigado. Eu não falei para você que eu tenho um grupo de alunos de 10 anos atrás, a galera até hoje, abriu um zap lá, e a gente está lá no grupo, vamos trocando ideia, os caras mandam coisa para mim, vaga mesmo, mando vaga para eles constante, entendeu? Então a gente tá junto, as dúvidas é para isso. O professor, ele acaba, enquanto aula, eu sou professor, você é aluno, você tem que me respeitar como professor, assim como eu respeito você como aluno. Finalizou isso, né, o fora da escola, nós somos amigos, entendeu? E isso tem que perdurar aí para a eternidade, um tem que ajudar o outro, isso sim é amizade, né, e eu privo muito disso, eu acho que tem que ser muito legal isso aí. Beleza, galera? Isso aí. Vamos lá, Obrigado, então vamos lá. professor. Alguém tem Bom algum final de comentário a semana, fazer? professor, e para todos aí. Obrigado, eu vou encerrar então a gravação. Ninguém tem mais nenhuma pergunta? Vou encerrar a primeira gravação aqui, galera. Não, professor. Beleza, encerrei a gravação.